Olá, alunos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo hardware e hoje a gente vai mostrar algo bem avançado. Vai ser muito legal para vocês, tá bom? Hoje é a nossa aula 8. Primeiramente, copiem o cabeçalho, tá? Cabeçalho completo. E aquilo que estiver, toda a parte escrita que estiver no slide é para ser copiada também, bom? Não vou colocar algo no final, não. Toda a parte escrita que você ver no vídeo, você deve copiar e ter a matéria para estudar. Bom, a gente já aprendeu sobre hardware, a gente viu sobre processador, tamanho, sobre a memória RAM, HD, tudo bem. Professor, mas agora como é que eu vou saber quais são os tipos, as peças, qual é o hardware que eu tenho no meu computador? Como é que eu vou saber isso? Bom, a gente tem a solução, tá? A gente já aprendeu sobre hardware, mas como saber qual é o hardware disponível no meu computador, na minha máquina? A gente tem um passo a passo para isso, tá bom? Passo a passo é você ir no painel de controle, depois ir em Sistema e Segurança e depois clicar em Sistema. A gente já até aprendeu isso. Eu vou fazer aqui com vocês. Eu venho aqui, ó, nessa aba de pesquisar, não tem? E pesquiso por painel de controle. Só de colocar painel já foi, ó. Clico em painel de controle, depois Sistema e Segurança e Sistema. Então aqui eu consigo ver as informações de hardware do meu computador, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho a minha informação de processador. Meu processador é um Intel i3 de 1.7 GHz. E aqui eu tenho a informação da minha memória RAM, memória RAM de 4 GB. Então, através desse passo a passo, você consegue ver qual é o hardware, quais são as peças que você tem no seu computador. Fechou? Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, assim, eu consigo ver a informação de hardware do meu computador. Mas também existe algo bem legal que é você saber como o seu computador está se desempenhando, tá? Tudo bem que você tem uma memória RAM, processador de 4 GB, e 5, e 3, mas professor, como é que eu posso saber se isso está sendo bom ou não? Como é que eu vou saber se esse hardware está bom ou não naquilo que eu estou usando no meu computador? Eu estou usando um programa de edição de vídeo. O hardware que eu tenho no meu computador está sendo bom? Ele está aguentando? Bom, a gente tem que saber o desempenho em tempo real do computador. Como é que eu faço isso? Através do gerenciador de tarefas. Através do gerenciador de tarefas, tá? Então, nosso passo a passo é o seguinte. Eu vou fazer o atalho Ctrl Alt Delete. Ctrl, depois o dedo no Alt e o Delete. Os três juntos. Ctrl Alt Delete. Depois eu vou clicar em gerenciador de tarefas. Vai vir para mim um menu de opções. Eu clico lá, gerenciador de tarefas. Só isso. Eu já estou com o gerenciador de tarefas aberto aqui no meu computador, tá? Quando você clicar no gerenciador de tarefas, vai aparecer isso. Esse programinha aqui, tá? Meio maluco para vocês. Aqui eu tenho a aba de processos. Como assim, aba de processos? Todos os programas, tarefas, grandes ou pequenas atividades que tem no meu computador, tudo que está acontecendo no meu computador está descrito aqui nos meus processos, tá? Você vê aqui que eu tenho vários processos, ó. Tudo isso é o que está acontecendo no meu computador, no meu processador, tá? E aqui eu tenho, do lado de cada programinha aqui, eu tenho o uso da CPU. O quanto de CPU esse programinha está usando. Por exemplo, meu programa de gravação de vídeo aqui está usando
28,2 da minha CPU e está usando 300 megabytes de memória RAM, tá? Então você vê aqui que ele é um programa que consome muito processador e consome muita memória. E aqui, ó, eu consigo ver o quanto de CPU está sendo gasto no total. Eu tenho um processador e somando todos esses programinhas aqui que estão sendo executados, todos os processos que estão sendo executados, eu estou gastando aqui, ó, 40, 36% da minha CPU. E eu estou gastando 60% de... Então aqui você consegue ter uma ideia, se você abrir um programa muito pesado, por exemplo, e ele sobrecarregar a sua CPU e memória chegando a 80, 90, até 100%, aí realmente não dá para executar esse programa. No seu computador você precisa de um hardware melhor. E aqui na aba desempenho, ó, do lado de processos eu tenho desempenho. Na aba de desempenho eu consigo ver essas coisas, tá? Então nos processos eu consigo ver os processos e aqui em desempenho eu consigo ver o uso do meu hardware, o quanto de hardware eu estou usando, bom? Então aqui, ó, na CPU eu vejo que eu estou usando 35% da CPU, eu estou usando 60% da minha memória. E aqui é interessante, porque eu tenho 4 janelinhas aqui, significam 4 núcleos. Então eu tenho um processador com 4 núcleos de funcionamento. E aqui a minha memória é uma memória, como vocês podem ver aqui, de 4 GB, tá? Memória de 4 GB aqui. E essa memória eu estou gastando aqui 3,4 GB, tá? E essa faixa aqui, se ela chegar lá em cima no meu limite, significa que eu estou usando muita memória RAM, toda a minha memória RAM, tá bom? Então, para eu ver as informações de uso de hardware, eu uso o gerenciador de tarefas e na minha aba de processos, eu vejo quais programas estão sendo executados. Já na aba de desempenho, quando eu clico lá, desempenho, eu vejo as informações de uso do meu hardware, tá bom? Caso você ficou com o interesse de saber mais sobre isso, volta o vídeo ou se você tem um computador, faça aí no seu computador. Vamos aprender agora sobre clocks da CPU. Clocks são sinais de frequência na execução de tarefas do computador. Você reparou que o meu processador, eu mostrei lá para vocês, ele tinha 1,7 GHz. Então, a potência da CPU do meu processador é medido em Hz, tá? Que são os clocks, os sinais de frequência. Cada atividade que eu mandar o computador executar, todo o programinha que eu abrir, existem vários sinais Hertz funcionando ali a todo momento. Então, esses sinais, esses Hertz, a gente chama de clock. Então, são os clocks da CPU. Por exemplo, 1 Hz significa que eu tenho 1 clock por segundo. Agora, se eu tenho 1 kHz, 1 kHz, significa que eu tenho 1000 clocks por segundo, ou seja, são 1000 sinais, são 1000 acontecimentos ali em apenas 1 segundo. Então, para você ter uma noção da potência do processador, são vários clocks ali em um único segundo. Agora, se eu tenho 1 MHz, é 1 milhão de clocks por segundo. Vejam a potência disso, ou seja, é 1 milhão de atividades e processos, sinaizinhos ali acontecendo em um único segundo. Agora, se eu tenho 1 GHz, é 1 bilhão de clocks por segundo, ou 1 milhão de hertz, tá? Quando eu falo clock é um sinônimo de hertz. Um exemplo aqui para vocês verem. 250 Hz significa que eu tenho 250 clocks por segundo. 720 kHz é 720 mil, tá? Quando eu vejo o K, ele significa 1000. 50 MHz, 50 milhões de clocks por segundo, tá? Então K é de 1000 e o M é de milhões. E o G é de bilhões, tá? O meu processador, por exemplo, o meu processador que eu abri aqui para vocês, ele tinha 1,7
GHz. Ele trabalha em 1,7 GHz. Isso significa que ele trabalha com 1 bilhão 700 milhões de clocks por segundo. É isso mesmo. É muito louco, né? Como o processador trabalha. Por isso que às vezes você faz uma pesquisa no Google, aparece milhões de resultados por segundo para você. Bem rápido. Isso porque você tem ali uma grande potência de processador. Bom, então copiem isso aí e é legal você ficar brincando com isso. Qual maior, qual menor? É o megahertz ou o gigahertz? É claro, gigahertz é maior porque ele é em bilhão. Já é MHz em milhão e assim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Nós vamos ficando por aqui e qualquer dúvida é só falar comigo.